2 de janeiro de 2010. É uma noite quente no estado de Sonora, no México, quando Hugo Hernández, de 36 anos, está dando um passeio noturno. Ele não tem ideia de que nos próximos dias seu nome estará em jornais ao redor do mundo, pelo motivo mais horrível imaginável. Enquanto caminha, ele mal percebe a van se aproximando por trás, até que ela para ao seu lado e a porta lateral se abre. Vários homens com máscaras de esqui saem correndo e atacam Hernández. Eles o espancam, amarram seus pulsos com cordas e colocam um saco preto sobre sua cabeça. Em questão de segundos, esse carga humana é colocado na parte de trás da van, que dispara do meio-fio com um grito de pneus. Ele acaba de ser sequestrado pelos sicários do cartel de droga de Sinaloa, um dos cartéis de drogas mais temidos e poderosos de todo o México. Mas o sofrimento de Hugo não acabou. Longe disso. Ele está prestes a descobrir exatamente por que os Sinaloas comandam tanto terror. Quando Hugo Hernández acorda, ele está em território Sinaloa. Os sicários o espancam brutalmente enquanto um dos membros do grupo prepara uma motosserra. É aqui que tudo fica horrível, tanto na sala onde Hernández está sendo mantido, quanto em nosso conhecimento da história. Não sabemos ao certo se Hernández estava vivo quando eles retiraram seu rosto com habilidade. Não sabemos se ele estava vivo quando cortaram todos os seus membros antes de arrancar sua cabeça do torso. Só podemos esperar, pelo bem de Hugo, que eles tenham sido misericordiosos naquele dia. O que sabemos é o que aconteceu depois. No dia 8 de janeiro, depois que os sicários terminaram com Hugo, seu torso e todos os membros que costumavam estar nele aparecem em 2 grandes contêineres plásticos nas ruas de Los Mochis. O rosto de Hugo, meticulosamente costurado em uma bola de futebol, é encontrado em um saco plástico perto da prefeitura com um bilhete que diz: "Feliz Ano Novo, porque este será o seu último." Porque quando se trata da arte negra da violência e tortura, os cartéis de drogas do México são nada menos que horrivelmente criativos. Você já ouviu as histórias? Tiroteios, esfaqueamentos, decapitações, tudo é verdade. E mais ainda, geralmente subestima o quão brutal agentes e até mesmo líderes dos maiores cartéis de drogas do México podem ser. Esta é uma indústria de bilhões de dólares e uma das mais competitivas do mundo. É por isso que alguns dos principais cartéis de drogas do México, como os Sinaloas e os Zetas, precisam ir tão além para estabelecer que não devem ser mexidos com. E liderando o ataque está Joaquim Guzmán, o agora preso líder do cartel de droga de Sinaloa, que você pode conhecer melhor pelo seu apelido El Chapo, baixinho, em inglês. E se a carreira de Joe Pesci nos ensinou algo, é que os pequenos com uma veia homicida são alguns dos gangsters mais assustadores de todos. Vamos dar uma olhada em algumas das maneiras pelas quais El Chapo redefiniu a brutalidade, mesmo no contexto dos cartéis de drogas, com alguns de seus métodos de tortura estranhos e sádicos, começando com a forma como ele decidiu punir o traficante rival Israel Rincón, também conhecido como El Guacho. De acordo com documentos judiciais deslacrados, os homens de El Chapo conseguiram capturar Rincón e arrastá-lo para um banheiro de jardim em uma de suas propriedades. Lá, a tortura começou. Enquanto agentes do cartel filmavam a interrogatória, os dentes de Rincón foram arrancados e ele foi eletrocutado no ouvido. Ele foi espancado e humilhado enquanto extraíam informações dele. Mas, eventualmente, a dor se tornou insuportável para Rincón e ele perdeu a consciência. Nesse ponto, os torturadores de Sinaloa chamaram um médico para tratar e reviver El Guacho para que pudessem continuar a torturá-lo. Quando os torturadores se cansaram, eles mataram Rincón e descartaram seu corpo em Culiacán antes de postar as imagens da brutal tortura na internet. E o que aconteceu com Rincón foi apenas a ponta do iceberg. El Chapo é um entusiasta da tortura envolvido.
Embora ele frequentemente delegue seus atos de brutalidade a alguns de seus inúmeros subordinados, ele também está mais do que feliz em arregaçar as mangas e torturar ele mesmo. De acordo com uma testemunha ocular, ele espancou 2 pessoas com um galho até que seus corpos estivessem, nas palavras da testemunha, como bonecas de pano devido aos muitos ossos quebrados, antes de ordená-las a serem jogadas em uma fogueira. Outro incidente teve ele disparando não fatalmente contra um chefe rival de cartel, antes de ordenar que o homem fosse enterrado vivo para sufocar lentamente. Uma testemunha no julgamento de El Chapo, Isaías Valdez Rios, descreveu a tortura da seguinte forma: ele tinha queimaduras feitas com um ferro nas costas, sua camisa estava grudada na pele. Ele tinha queimaduras feitas com um isqueiro de carro por todo o corpo. Seus pés estavam queimados. Foi somente após dias, sendo deixado para morrer em uma velha estrutura de madeira, que El Chapo achou por bem enterrar o homem. Um dos associados mais confiáveis do narcotraficante, Antônio Jaguar Marrufo, tinha um quarto especial em sua mansão construído especificamente para a tortura e assassinato de seus rivais no tráfico de drogas. O quarto tinha um dreno embutido no chão para facilitar o escoamento do sangue, além de azulejos antiaderentes e tecnologia de isolamento acústico para impedir que alguém de fora ouvisse os gritos horríveis de dentro. As maçãs de El Chapo também não caíram longe da árvore. Seus filhos, Ivan e Alfredo Guzmán Salazar, e Joaquim e Ovídio Guzmán Lopes, formaram seu próprio cartel dissidente de Sinaloa, conhecido como Los Chapitos, ou Pequenos Chapos, juntamente com o associado próximo de El Chapo, o assassino Néstor Isidro Pérez Salas, também conhecido como El Nini. Como você provavelmente já previu, eles compartilham o gosto do pai por tortura horrível e mantêm um rancho em Navolato, onde ocorrem os piores abusos. Pessoas próximas ao caso relataram que eles enroscam saca-rolhas na carne de suas vítimas antes de puxá-los para fora e esfregar pimentas vermelhas nas feridas abertas. Alguns são alimentados, mortos ou vivos, dependendo da sorte que têm, pelos tigres que alguns dos filhos de El Chapo mantêm como animais de estimação. Eles também são conhecidos por transformar civis locais em mulas de drogas, matando-os e as suas famílias se eles recusarem a oferta. Mas a comunidade dos cartéis do México não vai deixar o sindicato de Sinaloa ter toda a diversão. Existem muitos casos horríveis de violência e tortura dos inúmeros concorrentes de El Chapo, e agora vamos te levar em um curso intensivo traumático por alguns dos piores. Sério, estamos implorando para que você deixe o sanduíche. Vai ficar realmente nojento. Provavelmente um dos casos mais infames de tortura de cartéis foi o cometido contra o agente da DEA, Henrique Kiki Camarena, em 1985, quando sua investigação secreta foi descoberta pelos membros do cruel cartel de Guadalajara. A morte de Kiki foi tudo menos rápida, já que seus sequestradores acharam por bem torturá-lo até a morte ao longo de 30 horas de sofrimento e humilhação. Em 7 de fevereiro de 1985, ele foi emboscado por um grupo de homens armados em Guadalajara, a caminho do consulado do ZEU. Ele foi sem resistência, sabendo que estava em desvantagem, e foi levado para um local secundário, onde a tortura começou. Ele foi amarrado a uma cadeira enquanto os torturadores do cartel filmavam a interrogatória, espancando-o de forma tão cruel que seu crânio, mandíbula, nariz, maçãs do rosto e traqueia foram esmagados. Podemos apenas imaginar o horror que Kiki sentiu quando seus sequestradores produziram uma furadeira que usaram para perfurar seu crânio enquanto ele ainda estava vivo. Como sabemos que ele ainda estava vivo?
O relatório toxicológico mostrou a presença de anfetaminas no sistema de Kiki, apesar de ele nunca ter usado as drogas. Isso implicou para os investigadores da DEA que Kiki foi dopado para permanecer acordado e consciente durante sua tortura. Nos anos mais recentes, membros do Cartel de Jalisco, Nueva Geração, ou CJNG, capturaram um membro de um cartel rival, os já mencionados Los Chapitos, e decidiram gravar sua tortura e assassinato. Quando o vídeo começou, o rosto do homem já estava espancado e ensanguentado, e seus braços estavam amarrados atrás das costas em uma cadeira. Um dos torturadores produziu uma serra elétrica enquanto o outro o interrogava, e começou a serrar as pernas do homem. Eventualmente, quando os torturadores haviam feito tudo o que queriam, eles serraram completamente as pernas do homem e despejaram água sobre ele. Em seguida, há os crimes horríveis de Los Zetas, um dos cartéis de drogas mais conhecidos fora do cartel de Sinaloa. Os Zetas não têm o mesmo número ou reconhecimento de nome que os Sinaloas, mas compensam com seus atos verdadeiramente extraordinários de brutalidade. Em um vídeo, uma mulher com uma camisa rosa é forçada a se ajoelhar por um agente dos Zetas, que ergue uma lâmina de barbear antes de dizer: "Bem, senhores, é assim que acontece com todos no cartel do Golfo." A mulher não resiste, aparentemente drogada, enquanto o homem coloca a lâmina em sua garganta e a decapita ao longo de brutais 40 segundos, enquanto sua garganta perfurada ofega ar. Este vídeo específico gerou uma enorme controvérsia quando foi vazado no Facebook. Assim como Los Chapitos, os Zetas também têm seu próprio rancho de assassinato, tortura e descarte de corpos, o rancho La Galera, no norte de Veracruz. Após assumir o local em 2011, os Zetas o utilizaram como um centro de cremação em massa, incinerando suas vítimas para evitar que evidências de seus crimes viessem à tona. Essas cremações eram realizadas nas 12 cozinhas do rancho, em uma cena descrita por testemunhas como algo muito pior do que qualquer filme de terror poderia imaginar. Algumas vítimas eram dissolvidas em banheiras cheias de ácido, outras eram picadas e alimentadas a crocodilos. Em casos mais comuns, mas não menos horríveis, os corpos dos sequestrados, torturados e assassinados eram enterrados em fossas comuns ao redor da propriedade. Talvez a parte mais angustiante seja que os moradores sabiam que isso estava acontecendo há anos e até relataram, mas a corrupta polícia local estava a serviço dos Zetas e nada foi feito. Sempre que os Zetas e as cozinhas estão envolvidos, algo horrível é certo de acontecer. E esse fato é verdadeiro até o topo. Miguel Ángel Trevinho Morales, um dos supostos líderes do grupo cartel, tinha uma forma particular de tortura e execução que gostava, e é conhecida como El Guiso, ou o ensopado. As vítimas eram forçadas a entrar em tambores de metal de 55 galões ainda vivas, e um fogo era aceso embaixo deles, cozinhando-os lentamente. O incidente que realmente colocou Los Zetas no mapa foi o infame massacre de San Fernando em 2011, onde os Zetas sequestraram e assassinaram 193 pessoas no rancho La Joya. Após sequestrar vários ônibus, as vítimas foram arrastadas para o rancho, onde as mulheres foram brutalizadas e mortas, e os homens receberam armas e foram forçados a lutar entre si até a morte. Pessoas dispostas a matar para salvar suas próprias vidas foram então recrutadas como assassinos ainda mais cruéis para Los Zetas, em talvez o processo de aplicação para emprego mais horrível da história moderna. A parte mais horrível é que isso nem sequer é um incidente isolado. Vários cartéis têm usado a coerção de pessoas para matar outras como uma forma de tormento psicológico. Um vídeo que vazou online em 2023 parecia mostrar o destino horrível de 5 estudantes atraídos para um complexo do cartel,
que foram forçados a se matar uns aos outros em frente às câmeras quando recusaram uma oferta para se juntar ao cartel. O vídeo mostrava um estudante decapitando outro com um facão, enquanto o outro tinha sua cabeça esmagada com uma pedra. O estilo arrogante e provocador dos Zetas gerou muitos inimigos. Eles enforcaram 2 membros do Cartel do Golfo e, em um vídeo, filmaram a disposição dos corpos decapitados de 49 trabalhadores migrantes que haviam assassinado. O primeiro ato foi visto como particularmente insultante pelos membros do Cartel do Golfo, porque os Zetas originalmente serviram como sua força de segurança, antes de se fragmentarem e formarem seu próprio grupo. Em 2012, o Cartel do Golfo retaliou com uma violência horrível. Eles liberaram um vídeo de vários membros capturados dos Zetas amarrados e implorando por misericórdia, enquanto eram interrogados sobre seus líderes. Quando os operativos do Cartel do Golfo se cansam de fazer perguntas, eles atacam os Zetas com facões, decapitando brutalmente cada um deles sem um sinal de remorso. Os membros dos cartéis vivem pelo facão e morrem pelo facão. Filmagens de seus crimes, como você pode ter notado, são bastante comuns entre os cartéis. Em um vídeo particularmente vil filmado por um grupo de membros desconhecidos do cartel, você pode vê-los brincando com um rosto humano decapitado, enquanto estão cercados por corpos mortos. Um deles coloca o rosto como uma máscara de Halloween, enquanto seus amigos do cartel riem e fazem piadas sobre isso. Você pode estar se sentindo um pouco enjoado ao ouvir sobre todos esses assassinatos e caos. Embora isso nos faça questionar por que você clicou em um vídeo chamado Os Métodos de Tortura Mais Brutais dos Cartéis Mexicanos. Mas, pelo menos, temos uma consolação. O cartel não está atuando sem oposição. Os melhores do México estão no caso. Os principais policiais que querem dar um aviso aos cartéis como os Sinaloas e os Zetas. Como Luiz Cárdenas Palomino, um oficial de aplicação da lei uma vez eleito o melhor policial do México, e ele não descansará até... Espere, ele também estava trabalhando para o cartel? E também estava envolvido em tortura? Isso mesmo, enquanto pessoalmente achamos que o prêmio de melhor policial de Palomino deveria ser revogado, ele está na disputa para um dos mais criminosos e corruptos. Ele foi preso por abusar de suspeitos sob sua responsabilidade, facilitar tortura e, essencialmente, ser um serviçal glorificado para El Chapo. Seu antigo chefe, Genaro Garcia Luna, também foi preso por corrupção e tráfico de drogas. Então, ele tem feito um ótimo trabalho mantendo as tradições institucionais. Palomino tem um passado sombrio, tendo sido implicado em um assassinato na adolescência, antes de se provar um ativo confiável para os chefões dos cartéis que queriam um aliado dentro da aplicação da lei mexicana. Devido a policiais corruptos como Palomino, as forças de segurança e forças especiais do México têm sido acusadas de uma série de crimes horríveis, desde aceitar subornos até cometer massacres em nome dos cartéis. E claro, há também muita tortura. Um dos métodos preferidos de pessoas como Palomino é conhecido localmente como chicharra, que envolve usar um choque elétrico para eletrocutar repetidamente os genitais de um prisioneiro para induzir confissões, mesmo que saibam que a pessoa que estão torturando é inocente. Também é conhecido o uso de sacos plásticos para sufocar as vítimas, técnicas de afogamento estilo Guantánamo e espancamentos até quase a morte, às vezes matando as vítimas acidentalmente no processo. Dr. Robert Bunker, diretor de pesquisa da empresa de consultoria de segurança CO Futures LLC, disse sobre os policiais torturadores dos cartéis. Técnicas básicas de tortura podem incluir o uso de instrumentos cortantes, alicates e cortadores, mas também é possível aplicar métodos baseados em fogo, água e eletricidade. No entanto, não podemos atribuir toda a responsabilidade por essa tortura apenas a Palomino. É muito mais sistêmico do que isso. Um comandante policial mexicano anônimo
disse ao Daily Beast: "A tortura é cometida em grande escala e nunca desaparecerá, porque nossas instituições carecem de recursos e capacidade para processar alguém pelo que é feito através da tortura." Esse mesmo comandante anônimo, para seus colegas corruptos do cartel, usou torturas psicológicas além das físicas, como prender as famílias das vítimas e ameaçar matá-las, ou torturá-las também para induzir confissões. O ex-chefe de operações internacionais da DEA, Mike Vigil, afirmou que métodos brutais de tortura fazem parte do credo da aplicação da lei mexicana, mesmo fora da influência dos cartéis. Ele disse: "Todas as forças de segurança do México usaram tortura desde sua criação, e isso se tornou normal para elas. Elas veem isso como uma maneira fácil de resolver casos e não entendem que é uma violação dos direitos humanos ou que qualquer pessoa confessará quando torturada." Claro, os cartéis mexicanos não têm o monopólio absoluto da violência perturbadora de cartéis. Afinal, um dos mais temidos e infames chefões do tráfico de todos os tempos, Pablo Escobar, era colombiano. No entanto, um dos fatos mais populares sobre como o cartel de Medellín de Escobar gostava de torturar pessoas é, na verdade, uma lenda urbana, o temido Colombian Necktie, laço colombiano. Não queremos dizer que era um mito total como a Maiden de Ferro. Era de fato praticado em pessoas por vários anos. A tortura envolve cortar a garganta da vítima e puxar a língua para fora da ferida, de modo que ela fique contra o peito como um pescoço de gravata ensanguentada. No entanto, embora frequentemente seja erroneamente atribuído a Pablo e sua gangue, era, na verdade, uma característica de um período brutal da Guerra Civil Colombiana, conhecido como La Violencia, que ocorreu por uma década entre 1948 e 1958, antecedendo o surgimento do cartel de Medellín em 1976 por décadas. Para todos os fãs de tortura e mutilação por aí, La Violencia foi uma mina de atrocidades, desde o Colombian Necktie até o corte do vaso de flores, onde membros eram cortados e enfiarem suas partes no próprio corpo, e uma tortura onde, muito parecido com os cartéis mexicanos, os genitais das vítimas eram cortados e enfiados na boca. E talvez o mais perturbador de todos, casos em que mulheres grávidas tinham fetos cortados de seus úteros e substituídos por um galo. A cruel ironia de toda a cobertura da brutalidade dos cartéis mexicanos, incluindo este vídeo, é exatamente o que o cartel deseja. A brutalidade teatral do cartel é um movimento brutal, mas sofisticado de relações públicas, avançando sua imagem como gangsters temidos e imbatíveis, que dominam seus territórios respectivos. Muito semelhante às táticas empregadas por grupos terroristas como Al-Qaeda e ISIS, com seus próprios vídeos traumáticos de violência horrível. Mas os atos de tortura e assassinato são frequentemente tão audaciosos, como não provocariam algum tipo de reação. Mas se este vídeo te ensinou algo, esperamos. Isso, se você se encontrar indo para o México em breve e acaso encontrar alguém envolvido em um cartel de drogas, lembre-se de ser educado. Se fizermos outro desses vídeos, odiaríamos que algum de nossos assinantes aparecesse nessa sequência.